Família Tijong, uma gangue de canibais sul-coreanos que assassinavam e devoravam pessoas ricas. A quadrilha foi formada em 1993 por Kim Gi-hwan, de 26 anos, que já havia sido preso por outros crimes. Durante uma partida de pôquer, ele conheceu Woo Sung-hok e Kim Hyo-young. Eles começaram a conversar e perceberam que sentiam um ódio e rancor em comum pelos ricos sul-coreanos. Então, decidiram criar uma gangue e ter essas pessoas como seus alvos. Mais tarde, mais 3 pessoas se juntaram ao grupo. Os membros eram bem novos e tinham entre 18 e 26 anos, e eram ex-presidiários ou desempregados. O objetivo da gangue era reunir 1 bilhão de wons, o equivalente a $1.200.000 na época, por meio de extorsão e sequestro de pessoas ricas. A família Tijong também tinha uma doutrina composta por 3 regras que eram: nós odiamos os ricos, o traidor do grupo deve ser morto, e não confie em mulheres, nem mesmo na sua mãe. Mesmo com a última regra, a namorada de um dos membros acabou se juntando ao grupo posteriormente. Eles juntaram suas finanças e compraram 2 carros para auxiliar nos crimes, walkie-talkies e várias armas, incluindo submetralhadoras e dinamite. Os membros que tinham mais experiência no mundo dos crimes ensinavam aos outros sobre sequestro e derivados. Kim Gi-hwan, que fundou a família Tijong, foi preso pouco tempo depois por estuprar a sobrinha de um amigo. Então ele não atuou nela por muito tempo. Mas, a essa altura, o grupo já havia assassinado sua primeira vítima, chamada Miss Choi, de 20 anos. Ela não era rica, mas o grupo decidiu usá-la para praticar os crimes. Ela foi sequestrada, estuprada e asfixiada até a morte. Quem a estrangulou foi Kim, o líder, e enquanto ele fazia isso, ele disse: "É assim que se mata uma pessoa." A próxima vítima foi um membro da própria gangue, chamado Song Bong, de 18 anos. Ele era responsável pelas finanças do grupo e foi morto com um tiro na cabeça após fugir com 3 milhões de wons, que pertenciam à gangue. Nesse mesmo dia, eles mataram e comeram a carne de um cachorro. As próximas vítimas do grupo foram 2 casais, no dia 8 de setembro de 1994. Uma mulher chamada Lee Jong e seu namorado foram sequestrados. Eles se tornaram alvo da gangue por estarem em um carro da Hyundai, que era símbolo de riqueza na época. O namorado de Lee Jong foi esfaqueado na barriga, espancado, e o casal foi levado ao esconderijo da quadrilha. Eles explicaram aos criminosos que não tinham aquele dinheiro todo que eles achavam, e que o carro deles era antigo. Por conta disso, eles decidiram assassinar o namorado sem dor. Eles os forçaram a ingerir uma quantidade absurda de álcool a ponto dele desmaiar. Depois, mandaram Lee Jong asfixiar o próprio namorado com uma sacola plástica, o que obviamente ela negou. Mesmo assim, a gangue a forçou a fazer isso, e um dos membros segurou as mãos dela para que ela asfixiasse com a sacola. O corpo dele foi colocado em seu carro e jogado de um penhasco. No mesmo local, Lee Jong foi estuprada. O corpo de seu namorado foi encontrado pela polícia, mas, por ter muito álcool no seu organismo, concluíram que foi um acidente. A gangue decidiu manter Lee em cativeiro. 5 dias depois, a família Tijong sequestrou um casal de meia-idade, chamado Sr. So e Sra. Park. Pela sua liberdade, a gangue pediu 100 milhões de wons ao casal. Eles não falaram o real motivo do porquê precisavam de tanto dinheiro, mas eles conseguiram reunir 80 milhões com familiares e amigos. Enquanto a Sra. Park ficou de refém, o Sr. So foi buscar um dinheiro com um amigo. Ele conseguiu avisá-lo que estava sob ameaça, e o homem foi até a polícia. Mas eles acharam que era uma brincadeira e não fizeram nada. Mesmo com o dinheiro em mãos, a família Tijong decidiu assassinar o casal e forçou Lee Jong a atirar na cabeça dos dois. Para se livrar dos cadáveres, eles cozinharam parte dos corpos, comeram e ainda obrigaram Lee Jong a comer o fígado deles. Mais tarde, um dos membros falou que eles praticaram canibalismo para despertar sua coragem e renunciar sua humanidade. No dia 16 de setembro, Lee Jong e um membro da gangue foram parar no hospital, após se queimarem enquanto atiravam dinamites. Lee conseguiu fugir do hospital e entregou a família Tijong para a polícia. No dia seguinte, dia 17,
eles conseguiram prender um membro e armaram emboscada para o resto, dizendo que esse membro estava no hospital. Eles foram presos enquanto iam visitá-lo. Menos de um mês depois, eles foram condenados à pena de morte pelos seus crimes. Aquela única mulher do grupo que namorava um deles não foi condenada à pena de morte, porque ela não participou dos homicídios. Nenhum deles demonstrou remorso, e um dos membros chegou a falar que seu único arrependimento foi não ter matado mais crianças ricas. Eles ainda tinham uma lista com mais de 1000 nomes de pessoas ricas que viriam a ser seus alvos. Os 5 condenados à morte foram executados no dia 2 de novembro de 1995.